Fala galera, mais um vídeo aqui pro canal. O Flusão voltou ao G4 do Campeonato Brasileiro com essa vitória contra o Santos. Entrou ali na vaga do Palmeiras. Ainda falta o restante dessa rodada, né? O Palmeiras vai jogar amanhã contra o América Mineiro. Mas o Flusão fez sua parte, venceu o seu jogo por 1-0. Poderia ter sido um placar ainda maior. Teve várias chances ali, né, de fazer mais gols. Mas conseguiu essa vitória muito importante. Uma vitória para dar moral, para dar confiança também para a sequência dos próximos jogos. Separei mais um trecho para vocês aqui da ESPN Brasil, o pessoal falando dessa vitória, Flusão que agora vira sua chave já focando na partida contra o Argentino Júnior pela Libertadores na próxima terça-feira. Créditos do vídeo ESPN Brasil, link na descrição. Deixa aquele like para estar fortalecendo o nosso trabalho, se inscreve também, você que ainda não é inscrito. Mas agora, bora pro vídeo. Se alguém aí, coletivo e tudo mais, por favor, peça passagem que a gente volta diretamente aí pro Rio de Janeiro. Donqui, vamos fazer o seguinte, vamos pegar os números aí dessa partida, desse Fluminense e Santos, porque eu acho que dá pra gente analisar um pouquinho mais, fazer um raio-x do que representam esses números. E claro, como o Pascoal já até antecipou aqui, tá aí, ó, posse de bola, 71%, somente 29%. Foi um atropelo, um domínio total. Ainda acho que no primeiro tempo, a posse de bola sempre teve nesse mesmo volume. Não é que aumentou em determinado momento, o Fluminense sempre na casa de 70%. No primeiro tempo, ainda acho que o Fluminense careceu de oportunidades mais claras. Teve a defesa do João Paulo no pênalti, mas ele não trabalhou em outras bolas. Mas isso não mudou o fato que o Fluminense dominou o jogo inteiro. Tanto que o Fluminense está com, às vezes, algumas dificuldades em situações claras com o seu centroavante. O Cano deu 2 finalizações. A primeira foi o gol, já aos 31 do segundo tempo. Então, isso... E até na derrota contra o Curitiba, também foi um jogo que o Fluminense teve muito volume de jogo, mas o Lele, que na ocasião substituiu o Cano, foi pouco participativo. Então, o Fluminense estava com essa dificuldade e acho que conseguiu suprir isso ao longo da segunda etapa. O Cícero falou, concordo, poderia ter sido 2-3-0 tranquilamente esse jogo, pelo que o Fluminense produziu, sobretudo ao longo do segundo tempo. E dentro do que o Pascoal estava colocando, o Marcos Leonardo... Só para ter uma noção, um número para mim que retrata exatamente a realidade do Santos no jogo. Ele teve 4 passes na partida inteira. E acho que não foi culpa dele. Até teve uma arrancada no segundo tempo que gerou possivelmente a melhor oportunidade do Santos na partida. Um time que tem 29% de posse de bola, é legítimo jogar, não tem problema. O problema é que você corre atrás do adversário o tempo todo. Então, talvez a perna que faltou ali para o Dodô no lance seja porque esse time correu o tempo todo atrás do adversário. Lógico que você tem estratégia que funciona. A gente vai falar do Cuiabá exatamente sobre isso e deu muito certo. Mas é um Santos que não tinha poder para controlar a bola um pouquinho, para ter desafogo. O Fluminense recuperava no campo de ataque o tempo todo. Então, acho que o Fluminense foi dominante, sobrou para cima do Santos, poderia ter construído uma vitória mais tranquila. E acho que o que mais preocupa dentro até analisando a tabela, como o Antero colocou, eu concordo, né, dos 3 blocos, o Santos pode até estar encabeçando o bloco dele agora, mas se a gente pegar por futebol apresentado, eu acho que não tem ninguém jogando pior hoje no Brasil do que o Santos e o Vasco. E acho que isso é o que mais preocupa. Você olha um América Mineiro se recuperando, o Curitiba esboçando uma reação, o Corinthians que pode não estar brilhando, dividindo a atenção em outros campeonatos, mas tem um elenco mais encorpado, com mais talento. Eu acho que isso que preocupa o torcedor do Santos, não é nem a tabela, mas é o desempenho que ele está tendo. É isso, né? Ô, Pascoalzinho, você falou a respeito de alguns nomes aí desse Santos. Marcos Leonardo acaba sendo um baita no jogador que te agrada. Jean Lucas ali, esse outro garoto ali no meio. É muito esforçado, está jogando aberto pelo lado do campo, pelo lado esquerdo do campo, tentando ajudar, tentando colaborar. Eu, pelo menos, não tinha notícia de ver o Lucas Lima jogando como atacante aberto pelo lado do campo. Ele sempre foi um meia centralizado, né? Com a entrada do Jean Lucas, ele foi deslocado para o lado do campo e não tem decepcionado. Não tem decepcionado. É que ele não tem o arranque, não tem a velocidade para uma disputa de 1 contra o lateral. A característica dele não é essa. É roubar a bola mais perto da área do adversário para tentar um passe para o companheiro ou ele tentar a finalização. Mas o Santos tem poucos... Posso colocar o João Paulo nessa lista aí de jogadores que talvez destacam no eu acho goleiro? que o melhor jogador do Santos na atualidade é o João Paulo. É o goleiro. O João Paulo é o melhor do Santos, sem dúvida nenhuma. Ele saiu com uma dor no quadril no jogo contra o Botafogo, o time tomou 2 gols, né? O João Paulo, aí são as defesas que ele fez, né? São defesas que... O lance do gol, ele tem 0 de culpa. Não dá pra ele fazer nada ali naquele O lance do gol, ele tem 0 de culpa. Quando ele vai tentar armar alguma coisa,
o Cano já tinha dado o carrinho na bola, já estava lá dentro do gol. Ele faz aqui, aproveitamento das defesas, 77,8. É bem alto. São 7 defesas só nesse jogo, em 9 chutes no alvo. Porque uma bola passou por ele e o zagueiro tirou em cima da linha, já na parte final do jogo. Né? Salvou em cima da linha. Então, o Santos toma muito ataque e tem muitas finalizações contra a sua meta. Né? O goleiro que foi mais defesas no campeonato nessa temporada foi o goleiro do Flamengo, né? Fez 23 defesas num jogo. Eu acho que aí mostra o que é um time atacando e o outro se defendendo. Esse do Santos foi um ataque contra a defesa. Eu já disse aqui, eu entendo como o treinador do Santos monta o time, pelas limitações que ele tem. Mas o Santos precisa quebrar essas limitações. Eu fico pensando aqui, não dá para o Soteldo conversar com o treinador e eles voltarem a ter um diálogo para poder jogar, porque o Soteldo faz falta. Um bom jogador faz falta. O time do Santos não tem. O João Paulo vai na bola com a firmeza. Não é que assim, bateu mal, mas a impulsão dele em busca da bola. O Cano tem 28 gols na temporada. 20 gols feitos no Maracanã. Gosta, hein? Puxa vida. Baita número. O Dom que falou das melhores jogadas do Santos. Para mim, a melhor jogada do Santos sai de origem, né, no rebote. No rebote, né? No contra-ataque ali. No contra-ataque, quase que o Jean Lucas faz o gol. A melhor chance do Santos. Concordo. Melhor chance do Santos. Teve a do Marcos Leonardo no final do jogo, mas aquele bate cruzado de pé esquerdo, já não tinha estabilidade para poder a finalização. Também está sozinho, ele contra todo mundo. Né? É o Marcos Leonardo contra a Rapa. Lembra quando o Antero jogava bola assim na rua? Fala assim, eu vou contra a Rapa. Quer joga dizer, a bola pra mim aí. Joga a bola pra mim que eu resolvo. É um contra todos. Né? É ele contra a zaga do Fluminense, para tentar resolver. E nem sempre consegue resolver. Ele é muito bom jogador, muito bom. A torcida do Santos não gosta muito dele. Porque acha que ele não tem um comportamento, não acha que ele não tem um procedimento dentro de campo. Eu gosto demais. Nessa bola aí. O lance que ele toca na frente, o André vem atrás dele. Tal. E o que ele apanhou hoje, né? Ele chegou tomando soco na nuca com 0 de jogo. 0 de jogo e já tomou um soco na nuca. 3 minutos depois tomou outro soco na nuca. E aí a coisa vai. Impressionante, porque os zagueiros adversários sabem que se ele tiver um instante, se ele tiver um momento, ele vai fazer uma jogada. Eu gosto muito dele. Como gosto do Cano, que eu acho um baita jogador. 76 gols. Absurdo, né? Absurdo. 76 gols com a camisa do Fluminense em 2 temporadas, gente. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa com o Central. É muita coisa. Antero, o que te agrada nesse time do Fluminense aí, que agora faz parte do G4, hein? Bom, o do Fluminense, na verdade, é uma continuidade de trabalho. Isso é o que chama a atenção. Agora, do nosso técnico da seleção brasileira, interino, sabe-se lá por quanto tempo, e técnico do Fluminense. Então, isso demonstra, vamos ficar chovendo no molhado, né? A validade de ter um técnico bom trabalhando com um elenco bom. Temos aí o Abel, temos o Vojvoda e esse outro exemplo do Fernando Diniz. Então, o que me chama a atenção nesse Fluminense é a regularidade, a constância. Claro que o Diniz tem as suas baixas, como outros treinadores, tem alguns jogadores que vivem momentos melhores e outros de queda, mas no todo a regularidade do Fluminense. Mesmo que tenha passado um período de sobressaltos, né, como o próprio Palmeiras ainda está tentando superar, mas o Fluminense ele é confiável, pode nem sempre empolgar, se bem que teve momentos que isso aconteceu, mas hoje ele é confiável. Para dar o salto maior, não ficar apenas no G4, mas daqui a pouco sonhar com o título, é difícil, né? Não pelo Fluminense, já falamos por causa do Botafogo. Ele precisa até ter um toque de refinamento. E o toque de refinamento, por exemplo, ocorre quando o João Arias, para mim, é um dos grandes jogadores até agora do brasileiro, tem esse tipo de arrancada e serve de uma forma magnífica o Cano. Então, esses são 2 jogadores que resolvem. Como é o Ganso, que quando entra e entra bem, também é um jogador que dá mais qualidade ao meio campo e o ataque do Fluminense. Nós vimos aqui, e eu concordo com vocês, o João Paulo não é de agora um destaque e grande destaque do Santos.
E por que ele aparece muito? Primeiro, porque tem qualidade. E segundo, o que é preocupante, porque o Santos tem uma instabilidade no seu sistema defensivo que permite a adversários, sejam eles de nível mais alto, intermediário ou baixo, chegar com muita frequência. Aliás, eu queria devolver para vocês uma pergunta. O Dodô não era para ter tomado pelo menos o segundo amarelo naquela... No lance do Ione Gonçalves. Que tirou É esse lance, né? do campo, não é não? Ele tomou um cartão amarelo. Logo que começou o segundo tempo, ele toma o cartão amarelo por uma entrada por trás. E depois, ao longo do segundo tempo, ele pisa no tornozelo do Johnny Gonçalves. Mas aquele lance, o VAR não pode chamar, porque é lance de cartão amarelo, não é lance de cartão vermelho. Se fosse lance típico de cartão vermelho, o VAR poderia ser acionado. E nesse lance aí, ó, o Dodô ele domina a bola. Só que quando ele domina a bola, ela foge do pé dele e ele pisa. Quando ele pisa, o que tem na frente? O pé do Johnny Gonçalves. Esse lance aí, ó. Eu nem via maldade nele. Não, também não. Não vi maldade. Eu vi grossura. Porque ele foi dominar a bola fugiu dele, ó. Fugiu, e aí ele pisa. Quando ele pisa, tá o pé do Johnny Gonçalves para tentar roubar a bola. Eu não vi maldade, confesso que não vi. O árbitro disse que não era lance para cartão amarelo. Ele tinha mostrado o quê? Há 3, 4 minutos o cartão amarelo pro Dodô. E o Dodô depois, ele faz uma outra falta lá no meio do campo e sai correndo, é que a bola seguiu. Porque senão ele também poderia ser passivo de um lance de cartão amarelo e seria o segundo cartão amarelo. O Diniz reclamou e falou para o árbitro claramente: você viu que é lance de cartão amarelo, dá o segundo cartão para ele. Você viu que foi, dá o segundo cartão para ele. Aliás, o jogo foi muito nervoso nesse aspecto, né? O árbitro é novo, pernambucano, eu acho que ele tem muito potencial, mas hoje ele estava meio que perdido em termos de posicionamento, né? Ele deixou o jogo, assim, correr frouxo. Com 20 minutos do primeiro tempo, os 2 zagueiros do Fluminense e o volante do Fluminense, o André, já estavam com cartão amarelo. Então, o árbitro não foi, assim, no aspecto disciplinar, ele não foi dos melhores. Mas, entendendo a questão do Antero, não era lance de vermelho direto. Não sendo lance de vermelho direto, o VAR não pode chamar. Vale a interpretação de campo. Pelo menos o que a gente vê naturalmente acontecer no campeonato. Daqui a pouco o Simão vai estar com a gente, inclusive, até para ver a opinião dele em relação a esse lance aí. Mas o que você achou, hein, Donk? Eu achei que o VAR foi correto na decisão de não chamar, que eu acho que não era para vermelho. Se o Dodô fosse direto, eu até acho que aí seria para vermelho pela força como foi. Só que é nitidamente como o Pascoal falou, assim, ele vai para dominar a bola, o pé escorrega e acaba pisando. Eu acho que o árbitro deveria ter expulsado pelo segundo amarelo. Acho que o amarelo ele deveria ter mostrado. Só que no papel do VAR, eu acho que a decisão do VAR foi correta. Mas e você, Antero? Você mandou a pergunta para cá, mas a gente manda para você também? A gente quer saber a sua opinião? Eu tenho que falar. Amarelo. Amarelo. Daria o amarelo. A gente vê, pode ter sido sem querer, escorregou e tal, mas a pisada foi forte a ponto de tirar o Gonçalves de campo. Daria o amarelo. Ali, não foi maldade, não foi na vontade de tirar um jogador do Fluminense, mas ele acabou pegando forte. E depois também no outro lance que o Pascoal citou, poderia ter levado o amarelo. Não, nem discuto a questão do VAR, não, que é para vermelho direto, porque claramente não houve aquela intenção. Eu sei que muitas vezes sem intenção também há uma entrada dura e o VAR chama. Não, esse era um amarelo. O amarelo, como ocorre tantas vezes num jogo, e o árbitro acho que chegou e falou naquela, amarelo agora há pouco, o jogo tinha diminuído um pouquinho na tensão, né? Foi mais tenso até no primeiro tempo, e o árbitro deve ter optado por, eu vou deixar passar para ver o que acontece. Como ele fez no primeiro tempo, foi uma jogada de lateral, né? Com o Samuel Xavier e quem mais? Um dos Ians que deu confusão ali. Dos Lucas, mas também eu também acho legal, o árbitro deixou passar, que eu também não sou daquele tipo assim, sabe? O árbitro não pode perder de forma alguma o controle do jogo. E naquele lance ficou no bate-boca, depois no final do primeiro tempo, o Samuel saiu acho que conversando com o João Paulo e ficou por isso mesmo. Mas agora eu devolvo de novo para vocês, que é o seguinte, Pascoal, você falou quando se jogava bola, a gente jogava bola no Bom Retiro ali na rua, né, no paralelepípedo, e tinha negócio da rapa. Agora tinha duas coisas no futebol, uma extrapolava o futebol,
Mas tinha uma coisa no futebol que era aquele que sobrava e era ele é seus. Isso é um horror, Pascoal. E na vida, todos nós, todos vocês também, se não passaram por isso, não tiveram infância, já em algum momento foi café com leite. Como isso doía. Que tristeza. Tá, deixa ele jogar, mas ele é café com leite. É tristeza, hein, Pascoal? O café com leite... ele é seu. Não, isso aí bota no seu time, né? é. A gente não quer. E o café com leite é duro, porque o café com leite podia fazer qualquer coisa. Podia fazer coisa que valia. O problema é quando você continua sendo até hoje. Assim. Aí é o problema, esse é o problema. Mas já que a gente tá falando desse lance aí, do Ione Gonçalves ali, que teve que deixar a partida, o Carlos Eugênio Simon está com a gente. Se o José Pereira de Lima, o Rodrigo José Pereira de Lima, que é o árbitro dessa partida, talvez ainda tá novo na carreira, Carlos Eugênio Simon, esse é o nosso mestre da arbitragem, que pode talvez nos elucidar um pouquinho mais. Ô Simão, primeiro, como é que foi o Rodrigo na partida? E claro que eu quero a sua opinião também a respeito desse lance aí que a gente estava vendo do Dodô ali no Ione Gonçalves. Seja bem-vindo, boa noite. Bom, boa noite, meu amigo Luciano, Pascoal, André, Antero, a todos que nos acompanham, nosso fã do esporte. Não esteve bem. É um jovem árbitro de Pernambuco, teve algumas atuações anteriores boas, mas nessa aí ele mostrou, estava nervoso, foram 38 faltas e 12 cartões amarelos. Então ele acabou invertendo muitas faltas, ficou nervoso, não era a tarde dele. Tá? Embora nesse lance específico, é um lance do Dodô de cartão amarelo. Tá? A pisada é até meio feia, mas não há aquela força excessiva, que ele acaba perdendo o controle da bola, né? E aí vai na disputa com o Gonzalez e pisa no tornozelo dele, o Gonzalez faz toda depois aquela velha encenação. É um lance pacífico de cartão amarelo. O Dodô já tinha recebido aos 2 minutos do segundo tempo um amarelo, ou seja, amarelo mais amarelo, cartão vermelho. Como o árbitro não marcou nem falta, Igor Benevenuto resolveu não chamá-lo. E aí a questão ficou... resolveu não chamar, porque o protocolo, esse protocolo que eu falo, que já foi pro Beleléu, Luciano, para mim, aqueles 4 itens que tinha que chamar sempre, gols, cartão vermelho, identificação de jogadores, né, pênaltis, aquilo lá não, o VAR vai ter que ser, esse protocolo para mim já está ultrapassado. Né? Então era assim um lance de cartão amarelo que o Dodô deveria ter sido expulso. Não foi, né? Porque não está no VAR, no protocolo do VAR, por isso que o Igor Benevenuto não chamou e o árbitro acabou perdendo uma jogada crucial. Sorte, não é, que o Fluminense acabou ganhando. E quando a equipe ganha e tem um jogador desses aí do adversário não expulso, passa batido. Podia ter ganhado demais, inclusive, né? Perdeu um pênalti. Queria te ouvir também, Simão, a respeito do pênalti. Alguma polêmica ali em relação ao pênalti marcado para o Fluminense, não? Não, o pênalti em si não tem polêmica nenhuma. E ali ele está bem posicionado. O que há polêmica, na minha visão, é aquela posição que se está impedido ou não está impedido o jogador. O João Lucas é que derruba o Arias. Né? O VAR encenou lá botar uma linha, mas logo sumiu do vídeo. Mas o pênalti foi bem marcado. O João Arias dá com a perna direita, dá aqui no Rio Grande do Sul chama de tranca, não é? Dá uma rasteira, um trançapé no adversário, pênalti bem marcado, ele tá bem com o ângulo de visão bom, bem posicionado, dentro da área, na diagonal e aponta com convicção para a marca da cal. Pênalti bem marcado. É isso, então nosso raio-x aí com Carlos Eugênio Silva, esse time todo aqui fazendo esse raio-x dessa vitória do Fluminense, 1-0 em cima do Santos lá. Tá aí, galera, vitória importante do Fluminense, mais 3 pontos no Brasileirão, o time tava precisando, né, voltar a vencer, vinha de derrota na rodada passada, perdeu para o Curitiba, mas esse jogo no Maracanã venceu mais 3 pontos e tá aí provisoriamente do G4, vamos aguardar o restante da rodada. Flusão fez sua parte, né? Venceu o seu jogo e conquistou os 3 pontos no Maracanã. Sobre o lance polêmico, né? Aquele lance ali era para cartão amarelo, né? O jogador do Santos, como já tinha recebido um cartão amarelo no início do primeiro tempo, era lance para expulsão. Ainda bem que o Fluminense venceu o seu jogo, né? Porque poderia ter saído prejudicado mais uma vez. A arbitragem aqui do futebol brasileiro é péssima, né? Não tem um critério e toda rodada tem polêmicas. E o Fluminense poderia ter saído prejudicado, né? Foi prejudicado porque o Dodô deveria ter levado o cartão amarelo, mas o árbitro não deu. O mais importante foi que o Fluminense venceu, né? Agora é focar na próxima partida, Coreia Libertadores.
Jogo importante fora de casa contra o Argentino Júnior. E o Flusão vai com tudo agora na Libertadores. Deixa sua opinião aqui abaixo, deixa o like, se inscreva, valeu galera e até o próximo vídeo.